Minha do nono ano, tudo bem? Colégio Felipe dos Santos, com aula de arte, comigo, professor Wagner. Vamos recordar a aula anterior. Nós estamos vivenciando na prática a oficina de história em quadrinhos. Tivemos na aula passada uma leitura sobre alguns elementos, né, como por exemplo quadro ou requadro, linhas cinéticas, balões, com destaque em balões de pensamento. Nós também apresentamos, né, uma estrutura. E aí, a pergunta é, e aí, como é que ficou a história em quadrinhos? A sua história em quadrinhos, a sua HQ? Legal? Ótimo. O que faltou? Então, vamos fazer uma experiência de autoavaliação de 0 a 10. Na sua história, qual nota você atribui? Sem se menosprezar, né? Assim como também sem valorizar demais o produto. Né? Porque está nem vendendo, nós estamos avaliando. E aí o roteiro que nós apresentamos na aula passada para ajudar na construção da história. Então, primeiro, elaborar o próprio roteiro, né, o que vai acontecer, né, calcular quantos quadrinhos a história vai precisar. Nós começamos com a tirinha. Tirinha 3, 4, tá bom demais. Conta a história de maneira rápida. Né, uma história curta, objetiva, precisa. Agora, para uma história pegar uma folha inteira, então a história é um pouco mais elaborada. Então, calcular, para isso vamos ter que calcular. Dá para contar em 7 quadrinhos, em 8 quadrinhos, em 9 quadrinhos, em 10 quadrinhos. Aí tem que imaginar. Então, pensar um cenário, né, onde vai se passar, um local, um ambiente, onde vai ocorrer a história. Inventar os personagens, né? E lembrar, pode ser apenas um. Né? Criar os balões necessários, pensar no desfecho, porque afinal, o final é muito importante. Não esquecer o título, tem que ter um título, e não esquecer de colocar a palavra fim no último quadro. Isso é importante, tá? Mas vamos lá, nossa oficina seguiu e nós vamos agora olhar para o nosso livro, lá na seção Teoria e Técnica. Nós temos algumas dicas muito bacanas. Primeiro, organizar o tempo, ou seja, a sequência de eventos. Depois, o enquadramento, quer dizer, avaliar o que deve estar inteiro ou em parte na cena retratada. Terceiro, os balões, né? O texto precisa ser enxuto, sintético. Lembra que nós falamos do Twitter, que nos balões o texto é tão sintético, usa tantas palavras quanto um Twitter. Formato do balão, é um sonho, é um pensamento, é uma fala de rádio, é uma fala. A fala tem que ter sentido adequado dentro do balão, né? E é uma observação importante. Há textos que estão fora do balão. Já esses textos encaixam-se na característica de narração, né? É uma descrição do que vai ocorrer na cena. O tamanho e o desenho das letras dão sentido de intensidade, o que altera o significado do texto. Né? Uma palavra pode estar muito grande em relação às outras para realçar o sentido dela naquele contexto. E o sentido pode estar sendo até mesmo ironizado. Né? Então, vai mudar, a intensidade muda o sentido. Sons na HQ. Não é possível inserir palavras que imitam ruídos. Elas interferem na dinâmica da cena. Como é que na gramática portuguesa nós chamamos essas palavras que imitam os ruídos, os sons? Olha aí, pergunta boa. Pergunta lá para o seu professor de língua portuguesa. Tamanho e formato do quadro. As variações de tamanho e formato influem na velocidade e ação da cena. Oitavo, sobre o desenhar, o tio sempre falou desde o início: eu não quero um desenho perfeito, quero desenho. Não precisa ser
extraordinário, perfeito em traços e detalhes, né? Mas a oitava dica diz que o desenho, para ele ficar bom, treinar, repetir, porque afinal até os desenhistas consagrados levam muitos anos para desenvolver o traço de seus personagens. Veja por curiosidade os personagens da Turma da Mônica ou do Walt Disney. Faça uma pesquisa sobre o tempo, você vai ver que eles foram mudando ao longo dos anos. Então vamos lá, continuar nossa oficina, tá? Então a atividade agora é: vamos avaliar a história que nós fizemos, perceber o que ficou legal, o que não deu muito certo, tá? E aí, para a gente poder ter uma noção, o tio propôs que a gente faça de 0 a 10, tá bom? Então vamos lá, tirinhas do Cícero, vida mais ou menos. Estou com um problema de inveja. Você sabe como acabar com o olho gordo? Pronto, o olho gordo está resolvido. Falta a inveja. Seguindo, minha gente, porque nós vamos agora sair um pouquinho, dar uma pausa na nossa oficina para entrar num tema importante da nossa formação: patrimônio cultural, material e imaterial. Bem, passou um avião aqui perto, eu vou repetir o início desse slide para que não haja riscos de a gente ser prejudicado devido ao ruído externo. Então, nós vamos agora para um assunto importante da nossa formação, que é patrimônio cultural, material e imaterial. Nós vamos para a página 59. E ela indica um exercício de autoavaliação. Tá? O que é que você descobriu de novo a respeito de patrimônio cultural neste capítulo? Quais foram as reflexões mais importantes para você ao longo do capítulo? E aí, após debates de atividades, isso seria em sala de aula, você formou novas opiniões a respeito de algum assunto. Então, isso você vai utilizar ao final da nossa videoaula e da sua leitura ao capítulo que nós estamos trabalhando, tá bom? Copie as questões do caderno e responda. Após concluir a autoavaliação, você vai tirar uma foto e vai enviar para mim, tá? No meu zap privado ou no meu e-mail. Cuide para que a foto fique num ângulo que permita uma boa leitura, né? Faça em paralelo com o caderno, não perpendicular, por favor. Então, agora, voltando ao centro deste ponto de estudo: patrimônio cultural, material e imaterial. Nós temos essa imagem, ou algo bem próximo a ela, no nosso livro. Tá? A arte gráfica indígena, o Siwa do Amapá e do Pará, faz parte de um sistema de comunicação único, que utiliza componentes gráficos aliados a narrativas orais para expressar o conhecimento que tem do mundo. A cultura de um povo como os Alvajapi se acumula com o passar das gerações e pode levar até 40 anos para ser aprendida. Língua, celebrações e outros saberes são transmitidos pela oralidade e com o tempo são modificados e recriados de forma coletiva. Vamos abrir aqui um parênteses. Que tipo de conhecimento você recebeu oralmente de seus pais e familiares? Que foi contado, né? E isso é contado porque foi e é importante, né, na sua história familiar. Né? Pensa aí um pouquinho. Em algum momento a gente pode fazer uma partilha daquilo que for legal de ser contado, que não crie nenhum constrangimento para ninguém. Né? Seguindo, então, do patrimônio cultural material fazem parte bens como igrejas, casas, praças, conjuntos urbanos e ainda locais dotados de expressivo valor para a história, a arqueologia, a paleontologia e a ciência em geral. Alguns bens detêm inestimável valor histórico, artístico
ou cultural, e por isso devem ser distinguidos através de sua inscrição no livro do tombo, né? Esta distinção visa protegê-los de eventuais destruições ou descaracterizações. O tombamento é um ato administrativo realizado pelo poder público com o objetivo de preservar, por intermédio da aplicação de legislação específica, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, né? Então, temos aí 4 exemplos disso, né? Começando lá na ponta direita, temos o prédio português, ali na João Pessoa. Vizinho aí tem a drogaria e farmácia Oswaldo Cruz, que fica ali na Praça do Ferreira. Vizinho a Oswaldo Cruz, temos aí o prédio que abriga a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. E eu deixei, por último, a primeira imagem, porque essa é a casa que pertenceu à família dos Queiroz, né? Onde viveu por um período da sua infância aqui a Raquel de Queiroz, a escritora cearense. Tá? E essa casa, né, tem um detalhe bacana para nós, que moramos aqui próximo, porque ela fica na rua Antônio Ivo. Tanto que ela também recebeu o nome de, né, Sítio, né, Sítio Pici. Tá? Então, é um prédio, uma casa, uma construção que é tombada, ou seja, que ela não pode ser modificada, porque ela tem um valor histórico, cultural e afetivo muito marcante para Fortaleza, para o Ceará e, lógico, evidente, para o nosso bairro. Então, patrimônio cultural, material e imaterial. A noção de patrimônio imaterial engloba o universo das culturas populares, tradicionais e das manifestações folclóricas que os indivíduos buscam preservar e valorizar em respeito às gerações passadas. O patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração, gerando um sentimento de continuidade e identificação. Como forma de patrimônio material, podemos citar os costumes tradicionais, os folguedos, as danças populares, as expressões artísticas, os festejos populares, a culinária tradicional, as lendas, a literatura popular, os lugares culturais, as práticas artesanais, os mestres das culturas, dentre outras. Aqui ao lado nós temos a imagem do desfile lá na Domingos Olímpio, né, o desfile de Maracatu, no período carnavalesco. A cidade de Fortaleza possui uma grande diversidade cultural, tendo sofrido influências em sua formação de povos indígenas, africanos e europeus, né? As suas culturas, as nossas culturas, trouxeram contribuições para a formação do povo fortalezense, elas tornaram-se nossas. A partir de suas diversas visões de mundo, dos modos de ser, do modo de fazer e das suas memórias. Tá? Detalhe que aqui ao lado, né, nós temos aí o local, fonte dessas informações, que é justamente o site, né, da Prefeitura de Fortaleza sobre cultura. Então vamos lá. Atividade da semana. Em nosso estudo sobre patrimônio cultural, material e imaterial, direcionamos o nosso olhar para a cidade. Entre os bens materiais, destacamos a casa que abrigou a família Queiroz, onde morou a escritora cearense Raquel de Queiroz, também chamada de Sítio Pici ou Casa dos Benjamins. A Santa Casa de Misericórdia, instituição filantrópica, a farmácia Oswaldo Cruz, na Praça do Ferreira, tombada pelo Confic, e a Casa do Português, situada na Avenida João Pessoa. Entre os bens imateriais, apresentamos o desfile de Maracatu, como imagem. A atividade que vamos realizar essa semana pode ser individual ou em duplas. Escolher um dos exemplos da nossa cidade, Fortaleza. Tanto faz ser cultural, material ou imaterial. Tá? Fazer um levantamento sobre o patrimônio escolhido. A famosa pesquisa. O que é isso? Por que é? Por que não é? Buscar ilustrar a atividade com imagens de referência. Né? Se for material, ao prédio, o espaço, a casa. Se for imaterial, a ação
desenvolvida por este bem cultural, tá bom? Por fim, anotem suas descobertas, tá? Valeu, galerinha. Até a aula online, onde a gente vai poder trocar um pouco mais de informação, figurinhas sobre tudo isso. Tchau, tchau.